Olá, boa Boa noite. Olá, noite. correu bem. Correu bem, correu bem. Estás-me a ouvir bem? Sim, perfeito. E tu também? Ótimo, então também te estou a ouvir muito bem. Boa Ótimo, noite a deixa-me todos. ver as horas. Estamos a Acho horas. que Faltam 2 minutos estamos para mesmo as em cima, 9. não é? É isso. É isso. Então vamos esperar só mais 1 minuto. Ok. Ou Já vejo aqui dois. muita gente. Olá, A, Pa- olá. a Paula também. Então, bem-vindo a todos. Algumas pessoas já conhecidas, outras não. Outras a conhecer. Então vamos começar. E é isso, Vanessa. Olha, mais uma vez obrigado também por teres aceito o convite. Como eu disse, Muito grata pela oportunidade de poder participar. É sempre bom voltar a falar sobre os temas, não é? Que às vezes a gente não esquece, mas é sempre bom voltar a eles quando nos fazem, quando nos causam impacto. É o caso. uhum. Por isso, obrigada. E então eu começaria só para apresentar um pouco a Vanessa, assim de uma forma um pouco freestyle, não é? Força, Então eu força. conheci a Vanessa no curso de formação de yoga e depois no curso de yoga terapia, especialização asana e pranayama, e depois no curso de yoga e meditação no stress e burnout. Então, porquê que eu estou a falar nestes cursos e porquê a Vanessa? Então, a Vanessa aqui, o convite à Vanessa representa muitas pessoas também que vão passando nas formações e, e também qual é a função do professor aqui. Então, aquilo que eu queria partilhar convosco também neste contexto, o yoga do yoga terapeuta e qual é o papel do formador. Enquanto formador, e como foi o caso da Vanessa, falando especificamente da Vanessa, na formação de yoga eu identifiquei a Vanessa como alguém já com experiência, alguém já com muita experiência, vamos dizer assim, eu acho que é verdade. Nós somos humildes e dizemos, não, temos sempre muito que aprender e temos, mas eu na altura já identifiquei a Vanessa com certas características, sensibilidade, dedicação à prática, e, e então eu estava como formador, é a minha função de formador, independentemente de ter algo a transmitir a todas as pessoas, eu considero importante que na função de um formador é saber reconhecer, saber identificar o potencial que cada um já traz para as formações. E, e eu na altura, eu vou dizer exatamente como eu pensei, a Vanessa já sabe isso, lembro-me de olhar para a Vanessa e estar a transmitir os conteúdos e, e o olhar da Vanessa muito aguçado, no sentido, isso são palavras minhas, não são da Vanessa, atenção. Quem é este? E quem é este porquê? Porque muitas vezes os formadores, muitas vezes há o potencial dos formadores, não estou a falar no yoga, estou a falar no geral. É uma posição muito favorável, porque é uma posição de eu estou a falar de algo e estou a expor algo que pode ser questionado ou não. E então eu acho que para além de expor conhecimento, a função do formador é saber identificar as características de cada formando, individualmente e depois também no contexto do grupo, uh, cada uma possa, de modo a que o formador possa ir ao encontro de cada um e de cada uma. Então eu considero isso essencial. Então já na altura identifiquei isso e foi com muito gosto que depois vieste fazer o curso de Asana, o módulo. Fizeste só um módulo de Asana e Pranayama no curso de Yoga Terapia, não fizeste os outros módulos, mas eu creio que todas as pessoas que fizeram até hoje o curso de Yoga Terapia, curiosamente, acho que foste a única, se eu não estou enganado. Eu acho que não. A única que fez o yoga e meditação no stress e burnout. Então, pronto, é muito interessante, que poderia ser um módulo do curso de yoga terapia. Ahm, então, eu diria, passava-te a palavra, Vanessa, se, pronto, falares um pouco do teu percurso e um pouco o porquê destas escolhas e,
e, e, e um pouco no contexto do yoga terapeuta. Como tu disseste, Gonçalo, é mesmo isso. Ou seja, às vezes as formações e aquilo que nós aprendemos, não é? Por si só, podem não causar grande impacto. Portanto, é importante quem administra, a tua empatia com quem administra, a forma como são apresentadas, de que forma que aquilo te toca, e daí haver especializações, não é? Que funcionam para uns e não funcionam para outros, ou que despertam mais interesse nuns e não despertam tanto interesse noutros. E daí nós fixarmos em determinado professor como inspiração, ou fixarmos num determinado tema. Então isso é a individualidade de cada um, não é? E é a forma como cada um recebe um ensinamento, uma formação, um conhecimento. E eu também olhei para ti com esse olhar claro, para ti, para o Marco e para todos os professores, o Ricardo Gil, e agradeço desde já o contributo de todos, porque lá está, nós recordamos das formações e dos ensinamentos que são passados e do conhecimento que tu adquires, mas atrás deles estão as pessoas, não é? Que os passam. E isso acaba por fazer toda a diferença, e eu gosto de relembrar. Porquê? Que este impactou e aquele não impactou. Porque é que eu escolhi este e não escolhi o outro, como tu estavas a dizer, não é? Eu escolhi o módulo da Asana, porque na altura era isso que me fazia sentido, porque era isso que eu estava a precisar, e já evoluiu, e não escolhi os outros por algum motivo, não é? E falando agora assim um bocadinho do meu percurso, até chegar a estes cursos e ao yoga, porque aparentemente, e eu digo aparentemente, porque às vezes as aparências iludem um bocadinho. Então, a minha formação académica não tem absolutamente nada a ver, aparentemente, com o yoga. Nunca na minha vida pensei em dar aulas, em praticar. Eu tenho licenciatura em publicidade, depois de expressão completa, mesmo a nível das formações que fiz, turismo cultural, produção de espetáculos, belas artes, portanto, um mundo de coisas. No fundo, transmite, expressa, espelha aquilo que eu sou também, não é? Uma dispersão, até encontrar algo que me faça sentido. E depois a minha vida profissional também foi assim um bocadinho. Acabei depois destas formações todas numa área que não tinha nada a ver, onde permaneci muitos anos, na área de qualidade da banca, na banca, e aí fiquei. E nesse percurso eu já tinha consciência dessa dispersão, não é? Ou seja, de uma falta, de uma limitação que não me permitia encontrar um caminho onde pudesse permanecer, pelo menos durante algum tempo. E, portanto, a contrariedade existia sempre. Claro, vieram as situações de ansiedade, falta de foco, falta de presença. O objetivo estava sempre no encontrar algo, o que é que eu vou encontrar, e não no percurso em si. E isso depois acaba por se manifestar fisicamente, não é? Lógico. Portanto, perda de equilíbrio físico, sintomas físicos a nível digestivo, muita alergia, sinusites, portanto, tudo isto espelhava já um estado que eu tinha essa consciência, não é? Que vinha mais profundo, de uma insatisfação generalizada. E procurei várias terapias, agora falando na terapia. A medicina convencional tratava-me determinados sintomas, sim, mas não era aí que eu encontrava bem a resposta, não é? Porque depois acabava sempre por entrar no mesmo processo e, portanto, procurei desde a homeopatia, desde a naturopatia, até psicoterapia, astrologia, e não era um caminho, não, quer dizer, eu conhecia, sabia que existia, nunca me tinha chamado, mas começaram-me a falar muito estes terapeutas, não é? Começaram-me a recomendar muito, tens que ir praticar yoga, tens que iria apaziguar-te, iria trazer-te um conhecimento diferente, etc. Mas estava longe, longe. E, portanto, no meio disto tudo, só em 2008, 2009, é que eu fui fazer a minha primeira prática, mas com muito pouca vontade. Foi mesmo quase um último recurso.
E na altura, e há 15 anos não é assim tanto tempo, mas na altura não existia yoga em qualquer ginásio, não existia yoga em qualquer esquina como nós hoje encontramos, e hoje até é recomendado, e eu vejo com muito gosto, pela medicina convencional. Na altura não é? Falava-se noutro tipo de pilates talvez, mas pronto. Hoje isso já está muito, vejo que isso já está muito enraizado, felizmente. E portanto fui procurar uma escola, era uma escola bastante tradicional, onde a prática era bastante abrangente, porque nós praticávamos, além das técnicas mais habituais, não é? Kirtana, mantra, kriya, prática, tudo conceitos que eu não fazia a mínima ideia de que existiam. E eu senti-me completamente deslocalizada. Portanto, aquela primeira aula para mim, eu gosto muito de lembrar disto, porque é uma experiência ótima, não é? Como é que eu comecei e como é que eu me sinto hoje. Então eu lembro-me dessa primeira aula, portanto, eu estava desejando que aquilo acabasse e que sim, queria sair dali porque eu não conhecia a linguagem, não fazia ideia do que é que estava a fazer, aquilo tudo era muito desconfortável. Acabei a aula, depois era abraços por todo lado, mas esta gente não se conhece, não me conhece, portanto era tudo muito estranho. Como é que isto funciona? Então eu queria mesmo despachar a aula para dizer assim, pronto, eu já tentei, está tentado. Só que, chegando à parte do Yoga Nidra, do relaxamento, no final aquilo teve um grande impacto. Eu senti-me emocionada, senti que aquilo atuou ali a um nível um pouco mais profundo. Então eu resolvi, tal como um medicamento que nós não gostamos de tomar, não é? Olha, tive uma conversa comigo e disse: vais tomar isto como um medicamento. Vais 2 vezes por semana, aguentas, vês o que é que acontece e sem a expectativa a que eu estava habituada de chegar a um determinado fim, portanto, tratar ou ultrapassar muito rapidamente um problema, eu não dei importância a isso, fiz a prática e passado, eu penso, talvez um mês, eu comecei a sentir os efeitos. E os efeitos eram exatamente naquilo que eu precisava. A possibilidade de tu te focares, tu viveres o momento, tu teres paciência para estares presente. Depois manifestou-se a nível do equilíbrio físico, da clareza mental, tudo isso. Portanto, eu fui sentindo esses efeitos. Ou seja, a minha procura no yoga já foi uma procura de uma terapia. Eu fui com essa consciência de curar algo, de tratar algo. E a terapia funcionou, e agora ligando aqui o yoga à terapia, não é? Funcionou porque eu tinha essa consciência. Possivelmente, se eu tivesse praticado uma aula sem, sem qualquer sentimento de limitação ou sem qualquer desconforto, a terapia também poderia existir, mas eu não teria tanta consciência que ela tinha funcionado. E, portanto, ela começou logo, desde muito cedo. E a partir daí eu nunca mais. Foi a única área, posso dizer até hoje, em que eu consegui manter-me durante pelo menos 15 anos, sem parar, sem me dispersar, com perfeita consciência de que aquilo atua, funciona em mim, não é? De uma forma muito profunda. Pronto, portanto, o meu primeiro contacto com o yoga, o meu primeiro encontro com o yoga foi terapêutico, já com essa consciência que eu procurava ultrapassar determinada limitação. Portanto, eu nunca consegui dissociar muito o yoga da terapia, não é? No meu caso pessoal. Ou seja, Vanessa, algo que se calhar muita gente, ao te ouvir, eu vejo que algo que se calhar muita gente acha que é normal sentir stress, é normal não ter foco, porque a vida é exigente, porque é normal a solicitação, olha, ainda bem que eu tenho. No teu caso, tu viste, não, mas eu não quero isto para mim. Isto não faz sentido viver assim. A vida deve ser vivida de uma forma muito mais plena, muito mais sem tanto esforço, muito mais inteligente. Eu vou usar a palavra inteligente. Inteligente, viver de forma inteligente. Não estou a dizer calmo ou tranquilo. Não, não, inteligente. Ahm, muito mais eficaz, muito mais hábil, com muito mais habilidade, com muito mais. Agora está-me a vir a engenharia, desculpa, está-me a vir o que é as coisas. É preciso pesar o benefício-custo.
que é que custo é que vale a pena isto e que formas é que há para lidar com as circunstâncias. No teu caso, tu acabaste por fazer disto tua profissão, mas poderias não o fazer. Eu acho que nós Poderia nos não. tornamos professores, eu, pelo menos, eu tornei-me professor, porque eu queria tempo na altura. Tu estavas a dizer 15 anos. 15 anos no yoga em Portugal, na história, não é nada. Há 15 anos é o que tu dizes, era completamente diferente. Há 20 anos era completamente diferente. Então, eu tornei-me professor com 23 anos porque eu queria tempo para estudar, para investigar. Foi por isso, ou seja, eu não tinha filhos, não tinha, nem ainda estava na faculdade, então foi uma escolha, porque eu queria aprofundar e estudar. E nesse sentido, eu perguntava-te agora, em que sentido é que, como é que tu vês depois o curso de a especialização em Asana e Pranayama e o Yoga e Meditação no Stress e Burnout? Como é que tu vês esses cursos, para além de outros cursos que tu tenhas feito, mas neste contexto do Yoga Tribe, como é que tu vês, porque é que tu foste aprender mais e como é que tu aplicas isso? hum, Escolhe primeiro em ti, nas tuas aulas, em termos, se calhar às vezes as pessoas gostam muito também de como é que tu aplicas nas tuas aulas com os outros, de que forma é que tu aplicas aquilo que aprendeste. Olha, em primeiro, depois, entretanto, de sair da minha profissão, não é? Sem plano B, portanto, o caminho foi totalmente diferente. Tudo muito bom ao princípio. Eu não, só comecei a dar aulas bastante mais tarde. Ou seja, o yoga até então tinha funcionado para mim como uma terapia, portanto, eu tinha esse efeito terapêutico muito presente. Quando eu comecei a dar aulas, isso foi-se desvanecendo um pouquinho. Ou seja, eu comecei a sentir que a prática que eu fazia já era muito mais dirigida aos meus alunos, não é? Mesmo a minha prática pessoal que eu mantinha, inevitavelmente ela ia parar à preparação das aulas. Eu não sei se muitas pessoas sentiam isso ou não, mas eu senti e muito, e portanto eu estava-me a afastar. No fundo, não é? Estava-me a tornar apenas uma professora de yoga e estava a deixar que o yoga funcionasse em mim de forma terapêutica ou que me ajudasse a sentir-me melhor. E portanto foi essa logo a primeira. Passado uns anos de começar a dar aulas, comecei a sentir isso. Eu não estava a tirar proveito da prática e estava só a direcioná-lo para os meus alunos. E foi exatamente aí, já tínhamos na formação de adultos, não é? Porque eu tirei contigo, com o Marco, o Ricardo, etc. Já tinham falado sobre isso. Tu falaste nisso na altura, abordaste o tema e eu fiquei com muita curiosidade. Mas na altura foi curiosidade teórica, digamos assim. Depois, então, mais tarde, eu penso que foi a segunda sessão, não é, que vocês fizeram, o curso que eu entrei, não entrei no primeiro, foi exatamente onde eu senti, a 2 níveis, essa necessidade. Primeiro, pessoalmente, enquanto pessoa, portanto, eu não estava a tirar esse proveito do yoga, eu queria voltar a encontrar-me no yoga nesse sentido, ou seja, como é que ele atua em mim, como é que eu tiro partido dos benefícios do yoga para mim, porque senão eu não vou estar a dar aquilo que devo, primeiro, não é? E também não vou estar, quer dizer, como é que eu posso transmitir algo que não me está a fazer efeito a mim própria? E, portanto, eu queria explorar muito mais o efeito das técnicas a nível mais subtil. Portanto, esqueci-me um bocadinho do que é a técnica, digamos assim, e aprofundar mais a que nível é que isso se aplica no teu corpo sutil, não é? Sim. Na tua Desculpa te interromper, anatomia. desculpa te interromper, Vanessa. Aquilo que estás a dizer é um pouco aquilo que a gente fala e diz que é focar mais na pessoa, a técnica e a condição também, mas com foco na pessoa. Como é que se pode atuar nas várias dimensões, como tu falaste, no físico, no energético, no mental, mas na pessoa. E não pensar que técnicas ou o que é que a pessoa pode fazer, o que é que a pessoa pode fazer quando a pessoa te traz uma certa condição, ou basta um aluno ou uma aluna dizer, eu hoje tenho dor de cabeça, e a gente, e agora o que é que vamos fazer?
Em vez de pensar no que vamos fazer, é olhar para a pessoa, para os vários corpos, as várias camadas, as várias manifestações da personalidade ou facetas da personalidade, física, etc, etc, e ver como é que a prática atua. Porque mesmo as técnicas, nós dizemos o asana, são as posturas. Não, o asana o instrumento é o corpo. Então existe o corpo, o asana é um conceito. E por aí fora, técnicas respiratórias, o instrumento é a respiração, o foco está na respiração, o foco está na mente, o foco está na inteligência, o foco está no coração, na pessoa em si, para além de tudo aquilo que ela possa sentir ou possa estar a experienciar. Então acho que é um pouco aí que tu estás a. Mesmo, até porque a grande. Eu acho que é assim o grande sumo que eu tiro do curso é exatamente o impacto diferente que a doença ou a patologia ou a limitação, seja como nós queremos chamar, atua nas diferentes pessoas, não é? O exemplo de uma constipação. Eu tenho uma constipação, não tenho nenhuma, por um vírus, não é? E a forma como ele me vai impactar essa constipação em mim vai ser completamente diferente do que em ti. Exatamente porque eu vou-lhe atribuir não só os sintomas dessa constipação, não é? Que são os mesmos, supostamente, para toda a gente, mas depois o que é que aquilo nos traz num nível muito mais profundo. Eu vou-me sentir limitada, vou sentir que vou falhar, que estou a falhar nas minhas obrigações, eu vou sentir que vou ter que parar e que não era suposto, vou sentir que sou fraca, por exemplo, não é? Enquanto outra pessoa acolhe os sintomas como uma coisa natural, possivelmente, não é? E, portanto, vai parar aqueles dias que for necessário. Portanto, tudo, a doença ou a patologia, ou seja qual for o problema que exista e que nós queremos tratar, não funciona só a nível dos sintomas, não é? Funciona num nível muito mais profundo. Tem a tua personalidade lá toda misturada, tem a forma como tu encaras as coisas lá toda misturada também. E o yoga atua a esse nível, porque nós, era o que há pouco também referia, que a terapia só existe quando há essa consciência, porque não tu vais tratar a nível superficial, não é? A mesma coisa para as técnicas, não de nada serve, estás a praticar técnicas de yoga, ou seja, serve sempre, não é? Estás a praticar asana e estás sempre a melhorar o teu estado físico, nem que seja por isso, mas se tu não tiveres a consciência do que estás a fazer, no sentido em que é que aquilo te está, o que é que aquilo te está a trazer, o conhecimento que está a trazer sobre aquela limitação que tu sentes, possivelmente tu não vais sentir a terapia a um nível tão mais pleno, não é? Do yoga. E o yoga por si só é uma terapia exatamente por isso, porque traz à luz processos que se calhar tu não vias, ou às vezes ao contrário. Por exemplo, eu tenho alunos que chegam e nós fazemos sempre aquela questão, não é? Se tem alguma, nas primeiras aulas, alguma cirurgia, alguma questão física, qualquer coisa que seja que eles acham que é uma limitação, e muitos deles dizem, não, não, está tudo bem. E ao longo das práticas vão percebendo que sim, que afinal, eu não fazia ideia que tinha aqui esta situação. E às vezes é exatamente ao contrário. Eu tenho imensas questões, o meu joelho, o meu ombro, a minha coluna, tudo aquilo. E depois vão percebendo que afinal, não, olha, nunca tinha percebido que conseguia fazer este movimento, achava que tinha esta limitação. Portanto, é esse, eu acho, que o grande efeito terapêutico do yoga e que vocês abordam muito também e abordam no curso, que é a que nível é que as técnicas atuam a um nível muito mais abrangente, não só na doença, mas na doença naquele ser humano, não é? Naquela pessoa, que é completamente diferente, tem um impacto completamente diferente da doença noutra pessoa qualquer, não é? E isso é o que eu acho que é mesmo muito interessante e é o que resulta efetivamente a mesma coisa enquanto professora. Isso também me deu uma utilidade extrema, não é? Porque nós muitas vezes não sabemos dirigir. Aparecem-nos cada vez mais, não é? Nos vão aparecendo alunos com questões diferentes, alguns expressam-nos, outros não nos expressam, mas nós conseguimos perceber e nós às vezes ficamos um pouco, enquanto professores, não é? Ou sentimos limitados também, como é que nós vamos atuar neste problema? Eu não sou médico, não é? Como é que eu não sou médico nem médico, eu não tenho conhecimento especialista em determinado questão,
ou físico, ou até a outro nível mais profundo, mas como é que eu, com o yoga e com as técnicas, vou ajudar esta pessoa sem lhe estar a dizer que vamos tratar o seu joelho, não é? Porque não é isso a nossa função ali. E, portanto, no curso isso é bastante abordado. A forma como a doença ou a limitação impacta na pessoa e como é que nós podemos dirigir a prática, não é? E as técnicas nesse todo, nessa abrangência que é cada um de nós. Isso eu acho que é muito interessante. E foi muito Eu interessante. acrescentaria, aliás, está-me a ressoar a palavra que tu focaste foi conhecimento. Conhecimento sobre nós mesmos, ou seja, a falta de saúde, ou na promoção de saúde, eu digo promoção de saúde porque isso é uma abordagem muito oriental, não com foco na doença, mas no foco do restaurar a saúde, de promover a saúde. Ah, eh, há um foco. eh, Agora perdi-me, desculpa. Mas tu estás a Na focar no saúde, conhecimento. exato, Diz, sim. diz, diz, diz. O yoga é isso, não é? Já sei. É como um veículo, ou seja, como um veículo de conhecimento. Ou seja, já que eu tenho esta situação, como tornar isto um veículo de conhecimento? De alta Sim, é forma, assim, como é isto que. é, nós sabemos, e toda a gente, e quem está a ouvir, nós sabemos que é muito mais fácil dizer do que fazer, porque dizer, fazer, do que fazer, porquê? Porque isso envolve, vai-nos às entranhas, a gente sente, é algo muito físico. É um físico no sentido não necessariamente físico do corpo físico, mas que envolve sofrimento. Que envolve sofrimento, porque é preciso lidar com isso, mas de certa forma aqui nós usamos não só as técnicas, mas a filosofia também, de uma forma prática, para que criar condições, ou como se fala na psicologia, uma rede de segurança, para que a pessoa se sinta confiante, segura, para, para ter um papel ativo na cura, no restaurar a saúde, porque até mesmo a própria palavra cura, isso é, é, é ambíguo. Eu dou sempre o exemplo. Muitas vezes aqui eu partilho aqui, eu dou sempre o exemplo. Muita gente não conhece, mas o Ramana Maharishi, que foi considerado um grande santo no sul da Índia, só para dar um exemplo. Então ele tinha um cancro no braço, ele tinha um tumor no braço. E inclusive ele foi operado. E então eu faço sempre a pergunta: que é quem é mais saudável, se é o Ramana Maharshi ou eu? E pronto, e pessoas dentro do contexto do yoga que estão. Mas eu poderia dar outros exemplos. Então, um homem que era procurado por milhares de pessoas, que trazia clareza a milhares de pessoas, pessoas à beira dele sentiam-se esclarecidas, sentiam-se muitas vezes curadas, e ele próprio teve um tumor no braço que o levou à morte, como eles dizem, morte física. Mas a questão é quem é que é mais saudável? E isso é um ponto, é quem vive a vida simplesmente vive ou até tem uma questão de saúde, mas em termos. Como é que tu encaras, não é? Sim, A doença, sim, no fundo. sim, sim. E digo isto com toda a importância que o assunto, eu digo quase até sagrado, porque tem a ver com a vida, porque é muito fácil nós estarmos aqui sentados e a conversar sobre isso. Mas só quem passa pelas situações é que sabe. Só quem passa é que sabe. E às vezes basta ter alguém que escute. Pode ser o próprio médico. Há médicos que escutam, há enfermeiros, há excelentes médicos, excelentes enfermeiros, excelentes, eu diria, são yogis na sua natureza. Yogi no sentido. Ser yogi não é um status, ou não é algo que existe em oposição a outras coisas. Ah, Ser yogi é algo transversal, não é um rótulo, não é um status, é algo que a pessoa pode ser, e tem a ver com essa busca por conhecimento, busca por esclarecimento. Não tem a ver com praticar as técnicas então é muito mais que isso. E então há médicos, há advogados, há que são autênticos yogis.
autênticos yogis e ajudam nesse processo então, nesse processo de cura e nesse processo de esclarecimento. Então, nós falamos também muito disso. Eu acho que isso é algo muito importante para desmistificar, para sair um pouco daquele ciclo de que agora vamos tratar tudo com yoga terapia. Não é isso. A mensagem não é essa. Então, o foco, tu há pouco falavas, como é que vamos, existem tantas questões de saúde, como é que nós vamos abordar? Porque o foco do yoga é no processo em si. É no processo, como é que se aborda, como é que se lida com questões físicas, com questões emocionais, com questões mentais. Dentro das questões físicas há uma gama enorme, ah, mas nunca é só físico, nunca é só físico. Basta ir, não é preciso ter um grande conhecimento. Toda a gente pode pesquisar, mas se nós falarmos com a vizinha ou com o vizinho que toma a medicação para diabetes ou para o colesterol, e é fácil perceber que se a pessoa está a passar por uma situação de ansiedade ou stress, algo que a preocupa, algo que a impacta, os níveis sobem. Os níveis de diabetes sobem, os níveis de stress aumentam e a pessoa fica outra vez em mais sofrimento. Então, o processo em si de observar e atuar sobre isso. Há essa dificuldade, não é? Como eu acho que, não sei, mas tenho essa consciência que hoje em dia quase toda a gente percebe isso, não é? Que nada é só físico, nada é só psicológico e tudo interfere no corpo que nós somos. Mas muitas vezes nós pomos a questão, não é? Onde é que isto começou? Psicologicamente ou fisicamente? Então às tantas é um embrulho muito grande. Nós não sabemos se o que nos levou a este estado físico foi a nossa ansiedade, ou eu estou ansiosa porque eu tenho um problema físico. E depois não sabemos por onde começar. E aí a grande ajuda do yoga é esse, é desmembrar o processo, é ir percebendo o que é que, quais são os sintomas a todos os níveis, o que é que nós sentimos, como é que nós encaramos, e tratar em conjunto, sem tratar no sentido de ir conhecer, não é? De ir perceber, de ir aprofundar. E muitas vezes descobrimos coisas que até não queríamos, não nos apetecia muito descobrir, não é? Durante a prática. Que é, olha, afinal a dor não é só daqui, é daqui, 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 daqui. Olha, afinal esta postura até nem me dói fisicamente, mas dói-me muito emocionalmente, ou dói-me muito psicologicamente, porque era uma resistência que, por exemplo, não era física, não é? E vamos conseguindo perceber essa trama, essa ligação que existe entre corpo, mente, emoção, e tudo isso começa a ser abordado ao mesmo tempo, sem haver, digamos, só assim uma causa e efeito. E isso é muito interessante. A filosofia, não é? Que está na base do yoga, e existem outras também abordagens, mas pronto, o Vedanta, etc., ajuda-te muito a perceber isso. E na formação isso também é muito visado, não é? Não só como uma questão teórica e filosófica, mas como uma abordagem da prática, não é? A forma, e pronto, nem toda a gente podes praticar sem conhecer a filosofia, claro. E isso atua também, não é necessário estar a fazer um curso para tu sentires o efeito da prática. Mas o objetivo, não é? Tu queres saber mais, é nós começarmos a perceber, por trás destas camadas, destes elementos todos do yoga, não é? Destes membros, destas técnicas, existe toda uma profundidade que vem da filosofia, que vem da base onde o yoga surge, não é? A própria palavra, que, que é essa união, em que tudo está, funciona em conjunto. E muitas vezes isso é o que nós tiramos é a terapia que nós tiramos de uma prática, mesmo às vezes entramos sem nenhuma limitação e saímos com várias questões, que até vão ajudar a abordar até de forma preventiva, não só como cura, mas de forma preventiva, não é? Tu aprenderes a conhecer-te mais, também previne limitações que se calhar tu irias ter ou irias sentir se não te conhecesses tão profundamente. Como é que o teu corpo funciona? Porque é que achas que isso é uma limitação, quando se calhar até pode não ser? Não é? É só uma limitação para ti, mas não é considerada uma limitação, digamos assim, que te impeça de fazer nada.
E portanto, toda a filosofia que está e que é abordada nas formações, e daí a busca desse conhecimento, te ajuda a, a- a ter essa visão muito mais genérica, muito mais profunda, é mesmo esse o termo, não é? Da terapia que está associada ao yoga. O mesmo aconteceu no yoga, na outra formação, não é? Mais relacionada com o stress e burnout e a ansiedade, porque também são os temas do momento, não é? Ou pelo menos, eu não sei se só acontecem agora, se já aconteciam e desde sempre aconteceram em tão grande grau, mas e agora nós estamos a falar mais sobre isso e temos mais essa consciência, etc. Portanto, as pessoas focam-se muito nesse tema. Vanessa, Eu desculpa. como... Tu não viste um Desculpa. documento que eu partilhei, um recorte de jornal que eu tinha uma fotocópia da década Ai, de 90. Viste? vou lembrar, sim, sim. É incrível. Dizia o stress no trabalho. Incrível. E eu acho que até tinha lá a palavra, olha, não me recordo se tinha a palavra burnout, se calhar não tinha. Não me recordo. Eu acho que não. É Eh, um novo tema. não, não, mas tinha stress no trabalho, a meditação, o stress no trabalho. Portanto, eu não sei porque é que eu pegava naquelas coisas, mas o assunto foi vindo. Portanto, não é uma coisa. Sim, sim, mas é o que tu dizes, mas é um assunto que está muito, 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 muito presente. Que condições é que é que te aparecem mais nas aulas ou que vêm ao teu encontro, ou para sessões individuais, em grupo? O que é que te surge mais? Olha, individuais é complicado. Já tive práticas individuais. É complicado a vários níveis, mas principalmente porque numa aula de grupo não há tanta exposição, não é? Às vezes há essa resistência das pessoas, e perfeitamente compreensível, a meu ver, que é as pessoas muitas vezes vão praticar assim, a maior parte delas tem alguma questão que queiram tratar, digamos assim, não é? Porque vem sempre com a história do joelho, do ombro, da lombar, da cervical, pronto, esses temas mais superficiais. Raramente, porque eu até faço questão de perguntar se há alguma questão que deva ser reportada, digamos assim, até para segurança, não é? Física, mas depois digo sempre mental, emocional. É claro que é muito mais difícil uma pessoa expor essas situações, não é? Portanto, não há alunos que me apareçam a dizer que, sim, ando aqui com um problema, eu sou assim, eu sou assado, sinto isto e aquilo, psicologicamente. Não existe. Isso vai surgindo ao longo das práticas e vai surgindo ao longo das aulas. Exatamente por isso, não é? Vamos percebendo como é que uma coisa influencia a outra. E, portanto, não há tanto esse recurso ao yoga, pelo menos aparentemente e manifestamente, não é? Só questões mentais ou emocionais. Não é? É sempre um problema físico que ali está presente, bem patente. Pronto. Portanto, é tudo, os mais genéricos são esses, não é? Dores lombares, cervicais, joelhos, ok. Agora, sim, começa a aparecer, que as pessoas, lá está, é um tema que já se fala bastante, portanto já não é crise Já nenhuma se pode dizer que estou. falar. É, sim. Exatamente, mas é sempre, eu sou uma pessoa muito ansiosa, não é? Eu nasci com aquilo, não é? Eu sou uma pessoa muito ansiosa e, portanto, eu venho aqui ver se me acalmo, venho aqui ver se resolvo. Ou tenho uma vida muito estressante, não é? Ou o meu trabalho está complicado e, portanto, eu venho tentar relaxar. Mas é tudo a esse nível, não é? Do stress. Muitas vezes até nem é stress, não é? Depois começamos a perceber que não é uma questão de stress só, ou, às vezes são posturas, não é? Que nós temos na vida, e muitas vezes até então com o stress e com a ansiedade às vezes parece que é instigado pelas próprias pessoas, não é? E isso tem a ver com a nossa sociedade hoje. Pronto, é mesmo assim. Temos muita informação, temos muito por onde recorrer, temos muita coisa para fazer, é tudo muito, não é? É muito. Portanto, nós temos que estar em todas as frentes. Então, instigamos um bocadinho isso. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que ter conhecimento a vários níveis, eu tenho que fazer muito desporto, eu tenho que fazer muita atividade, não é? Portanto, depois as pessoas não têm consciência disso, eu própria, de que fazemos demasiadas coisas.
Portanto, até nem é uma questão de stress às vezes ou de ansiedade, é uma questão só de estarmos a ocupar o nosso tempo, se calhar demasiado o nosso tempo. Portanto, são muitas as abordagens, a vários níveis, mas são sempre, inicialmente, a nível físico, geralmente a nível físico. E por isso é que eu acho que em termos de aulas particulares, é mais difícil, porque até as pessoas, lá está, perceberem, eu demorei muito tempo a perceber, não é, que eu preciso de uma direção aqui para várias situações e vou ter que procurar um profissional, desta, não é, para mim só. Isso é preciso um assumir profundo de que nós precisamos de ajuda. E, portanto, num contexto de grupo é mais fácil, tu ires entrando, tu ires percebendo, sem teres que te expor tanto, não é? Sem teres que entregar nas mãos de um professor ou de um terapeuta ali toda a tua condição. É mais Sim, estás pessoal. mais exposto, não podes te esconder em lado nenhum. E eu diria Estás também, mais exposto. neste caso, se for um professor de yoga, só dar uma aula a um aluno também não se pode esconder. Também é Mas às muito vezes é muito interessante. confortável. Sim, sim, sim. Sim, sim. Então, eu Lá digo está, isto, porque sabes porquê? Porque eu aprendi imenso. Quando aparecia um aluno, uma aluna, às vezes as pessoas diziam, não, só por mim não é necessário. Então eu aprendi imenso, 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 imenso. ah, Em contexto de um para um. E, mas pronto, é isso. Ainda é preciso, sim, ainda há terreno, muito desculpa, terreno a desbravar e pronto, e por isso é que também tive a ideia de fazer estes webinars e de convidar e convidar também a todos os participantes até agora, todas as pessoas convidadas e para trazer um pouco mais este assunto, tornar mais acessível o assunto e não ver o conceito de terapia como algo só para tratar problemas de saúde, porque não é isso, é resgatar a vida humana no seu expoente máximo que a gente puder trazer, é isso. O foco é esse. Vanessa, mais alguma coisa que queiras acrescentar assim, se tivesses que sintetizar numa coisa? hum, ah, o que é que. Eu nem diria yoga terapia, é o yoga na tua vida, é o yoga na tua vida. Portanto, é na pessoa. como, como tu dizes, olha, uma frase que eu me lembro muito, que tu disseste e que me fez assim, e que ficou, porque eu acho que traduz muito o que é o grande benefício do yoga na vida, porque é isso que interessa, não é? Que é, abre aspas, e se eu tiver, se eu tiver mal, corrige-me, se o yoga não serve para lidarmos com as questões do dia a dia, para que é que serve? Fecha aspas, não é? Isto reflete exatamente o papel do yoga. Funciona como uma terapia, mas não é necessário que haja uma doença, não é? É uma terapia, como estavas a dizer, no sentido de te trazer à luz toda a saúde que tu tens e que se calhar tu achas que não tens, não é? Em trazeres todo o teu potencial de saúde que existe e que muitas vezes nós não exploramos, não é? Portanto, a terapia o yoga não funciona só a nível da doença, funciona a nível da promoção da saúde, não é? De que a tua vida seja mais plena, que as tuas capacidades venham ao de cima, que tu consigas sentir-te a todos os níveis mais saudável. Portanto, não é como uma fisioterapia, não é? Digamos assim, porque aí nós estamos a direcionar. Não, é a promoção da saúde, eu se calhar chamava-lhe assim. Sim, sim. Eu diria que é uma Ali, questão cultural também, porque eu diria até qualquer terapia, hum, hum, qualquer terapia, eu penso que tem, ou deveria ter, ou tem esse, enfim, isto era outro assunto muito vasto. Mas naquilo que vem do Oriente é muito evidente, não dizer que é superior, mas não é essa a questão. Tantas vezes nós falámos na formação, yoga terapia é se eu precisar de um médico ir ao médico, é reconhecer que eu preciso de ir ao médico, mas há algo que é muito característico do Oriente, que é promover a saúde, promover, promover, promover. E então essa abertura, aquilo que conecta com
todos os princípios que são favoráveis à vida, a expressar as minhas faculdades e, como tu disseste, o meu potencial. Então isso é algo Exatamente. muito, muito, muito presente. E é isso, eu acho que foi uma boa forma de encerrarmos. Eu ficava aqui, Também eu. mas é bom. Mesmo assim, os diretos estão mais longos do que aquilo que eu pensei. Não, eu É, próprio gosto de diretos mais curtos, mas as coisas também fluente. fluem. E eu muito obrigado, Vanessa, Vai fazer isso, Gonçalo. por Gostei esta muito. conversa. Eu também, eu também. Pela tua partilha, pela tua sabedoria e por conversarmos aqui hoje, agora. Eu E também. obrigado, Vanessa, e obrigado a todos também Obrigada a que nos todos também, escutaram sempre. e que nos escutam e que seja proveitoso e que de alguma forma alguma coisa que tenha ressoado mais naquilo que vocês escutaram. O convite é pôr em prática qualquer coisa, não é preciso muita coisa. Qualquer coisa. Obrigado, Margarida, e obrigado a todos. E é isso, é pôr em prática. Pequenas coisas. Pequenas coisas tornam-se grandes coisas quando nós pomos em prática. É Verdade. isso. Bom descanso. Obrigado mais uma vez, Vanessa. Bom Obrigada. descanso. E bom Um beijinho descanso a grande. todos. Para ti Bom também. descanso. Para ti também. Obrigado.